Hoje você vai aprender a fazer o seu primeiro projeto utilizando o Arduino. Mas, como todo bom iniciante, vamos começar pelo básico. Hoje nós iremos acender um LED e eu vou tentar mostrar para vocês o funcionamento desse LED, como ele funciona, o que está acontecendo por trás ali dos bastidores, e eu espero que vocês possam compreender. Primeiramente, eu vou estar utilizando aqui o Tinkercad, né? É um software de prototipagem de projetos. Eu aconselho que você também faça isso, a não ser que você queira queimar algum circuito. Vamos partir do princípio que é a sua primeira vez, então é interessante que você utilize esse sistema aqui. Bom, vamos começar do zero, né? Bom, aqui a gente vai primeiro pegar uma placa de ensaio, ou conhecida também como protoboard, para que a gente consiga acender esse LED. Só que a gente vai acender esse LED de uma forma completamente simplificada. Primeiramente, óbvio, a gente vai pegar o nosso LED, depois de já ter separado a nossa placa, que é o Arduino, e também a nossa protoboard, nós iremos utilizar para acender aqui esse LED. O Arduino é basicamente uma placa, tá, de prototipagem que surgiu como o intuito de ser uma placa para criar sistemas inteligentes de forma acessível. Então, ela surgiu com a proposta de ser algo acessível, barato, para a criação de projetos de eletrônica e IoT também, tá certo? Bom, ela tem as suas portas, certo? A gente tem aqui as entradas digitais, as saídas digitais também e as analógicas. Qual é a diferença? As entradas analógicas, elas variam entre um ponto até o outro. Dentro desse ponto são vários pontinhos, alguns números, algumas correntes que você consegue alternar. Visto isso na prática, se a gente fosse acender um LED através da entrada analógica, ele conseguiria alterar a força que o LED está sendo aceso, certo? E já nas portas digitais, a gente consegue ler sinais digitais ou acender esse LED aqui de forma imediata. Somente acendeu e apagou. Assim como também você faz aí na sua casa quando você acende a sua lâmpada. Beleza? Então, primeiramente, eu quero que vocês entendam que o LED ele tem polaridades, tá? Ele tem o anodo e o catodo, ou anodo e catódica, como você preferir chamar. Mas eu quero que vocês entendam que o anodo ele é o ponto negativo, ele é o polo negativo, perdão, o polo positivo. Então, sempre que vocês pensarem em utilizar um LED, principalmente com Arduino, vocês vão precisar desse camarada aqui, que é o nosso resistor. Eu vou regular ele aqui, vocês podem ver que a gente consegue mudar a resistência dele. Eu vou mudar para 200, tá? Mudei para 200, até aqui tudo bem. E aí eu vou conectar ele aqui, tá vendo? No nosso terminal do anodo, beleza? Então, como eu estou aqui com a nossa placa de ensaio, eu vou colocar esse resistor aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Pegar o nosso Arduino. Vou selecionar aqui a porta 4, a porta digital 4. Eu gosto de deixar bem organizadinho aqui para não me perder e também que vocês entendam onde está cada fiozinho. Esse aqui vai ser o ponto positivo, tá? Lembrando que, galera, é daqui que vai sair o sinal, tá? É da porta 4 que vai sair o sinal para que a gente consiga acender aqui o nosso LED, beleza? Então aqui agora eu vou pegar e vou conectar o lado negativo no nosso GND, ou ground, como você preferir chamar. Eu já vi pessoas também chamando de aterramento negativo, enfim. Mas que a gente vai chamar de GND, beleza? Então, conectei aqui no GND, eu vou alterar a cor também para não confundir a gente durante o trabalho. Vamos colocar preto, que é uma cor padrão do GND normalmente. Então, eu tendo aqui ele conectado, o GND no catodo e o sinal no anodo, ok? Se eu iniciar a simulação, não vai acontecer nada. Isso se dá pelo fato de que a placa não está queimada, tá? Mas isso se dá pelo fato de que eu não configurei. Essa é a vantagem de você utilizar um Arduino do que de você utilizar uma bateria, por exemplo. Eu poderia conectar uma bateria aqui, ela ia acender esse LED rapidinho. Mas com o Arduino, a gente consegue controlar como esse LED vai acender. E aí que entra a parte mágica, entra a parte dos sistemas inteligentes que a gente consegue construir com o Arduino. Vamos lá.
Para me configurar, eu posso vir aqui simplesmente em código. E o Tinkercad ele é interessante que ele dá duas formas de você poder programar. Ou por blocos ou por texto, tá? Por blocos é geralmente para quem está iniciando, caso seja o seu caso, e você realmente esteja começando do zero, é interessante que você faça por blocos. Mas, se você já tem um certo conhecimento, eu recomendo você fazer por texto. Por blocos você acaba ficando um pouco preso e limitado para poder desenvolver. Por textos não, por textos é bem mais simples. A princípio é mais difícil, mas depois você percebe que vale muito mais a pena você escrever o código através de texto. Mas observe, o princípio é básico. Ele vai iniciar e nesse início vai ter um loop, esse para sempre aqui. Loop é algo que vai rodar infinitamente. Aí aqui ele vai definir o LED encorpado como alto. O que é que acontece? Se eu definir ele como baixo e só ficar como baixo, o que é que vai acontecer? Aí que vai entrar uma coisa interessante. No Arduino, o LED encorpado, ou LED incorporado, é esse LED aqui, tá vendo? Ele está conectado nessa porta 13. Ou seja, se eu pegar daqui e conectá-lo aqui, veja só o que vai acontecer. Não acontece nada, pessoal. Por quê? Porque eu defini ele, como sempre, baixo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou definir ele aqui como alto. Beleza? Então, a partir desse momento, o nosso LED ele já está acendendo. Note que ele aguarda durante um segundo e apaga, aguarda um segundo e acende. Isso aqui ele vai ficar sempre rodando. Isso aqui vai ser um loop, como o próprio nome já disse, que vai ficar rodando. Mas vamos dar uma olhadinha como é que funcionaria isso aqui no código, tá? Vamos lá, continuar. Pronto. LED built-in. Esse LED built-in, como eu falei, é padrão da própria placa. Ele vai ser esse 13 aqui, tá? Esse 13 ele vai estar sempre acendendo. Mas nós não queremos usar o 13, porque aí ficaria muito fácil. Vamos utilizar o 4, ok? Eu vou apagar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Entendessem agora essa parte aqui, que são duas estruturas básicas principais. A primeira delas é o loop, tá? A nossa função loop é a que vai rodar eternamente quando a gente configurar o nosso Arduino. E a segunda é a setup. Nessa setup é onde a gente define algumas configurações do nosso Arduino, beleza? Então, funciona dessa forma aqui. Eu vou criar uma variável, mas você pode fazer também direto, ok? Quando a gente faz direto, seria algo semelhante com pin mode. Eu já vou explicar para vocês o que é isso. 4 alt put, beleza? O C ele tem uma característica interessante que é o ponto e vírgula. Não esquece, tá bom? Então é bem importante você lembrar disso. Ele não usa o ponto e vírgula quando fecha a chave ou colchete. Geralmente é quando você fecha alguma variável, quando você define alguma variável ou coisa do tipo. Vamos criar aqui uma variável para esse LED, ao invés da gente só ficar chamando ele aqui como 4. É uma possibilidade, mas eu vou criar aqui ó, uma variável do tipo int. Int, pessoal, é o tipo da variável, quer dizer que é uma variável com um número inteiro, tá? Vamos chamar ela de LED e vamos atribuir ela ao pino 4, que é onde está aqui definido, beleza? O nosso LED. Pino 4, definido aqui. Agora eu não preciso mais chamar aqui sempre o 4. Eu posso simplesmente chamar LED. Isso é bom quando você está desenvolvendo um projeto que você vai demorar bastante tempo mexendo nele, porque você não precisa ficar lembrando onde está cada coisa. Você pode definir nomes simples para que você consiga modificar e mexer. Como, por exemplo, int sensor de presença ou int interruptor. São coisas que você pode mexer aí e botar para que facilite o seu trabalho. Bom, pin mode é uma palavra reservada a definir o tipo do pin. Ela recebe dois parâmetros principais, que é o nome do pino, tá? Ou seja, aqui eu atribuo o pino 4
e dou a ele o nome de LED. Ou seja, LED é o mesmo que pino 4. Beleza? Então aqui eu atribuo LED, defino o pin mode, ou seja, o modo do pin, que é essa entradinha aqui. Essa entradinha, vamos chamar ela de pin mode. Aí eu vou chamar LED, ele vai ser um output. O que isso quer dizer? Que eu não quero receber nada para dentro da placa. Pelo contrário, eu quero mandar. Eu não quero que a placa leia o LED, e sim envie. Beleza? Aí aqui agora a gente vai aqui no nosso loop. Beleza? E como é um pino digital, eu vou fazer o seguinte. Digital, write. Agora essa aqui fica bem interessante, galera. Porque observe, o nosso pino, lembra que eu mencionei? O pino digital ele acende ou apaga. Então, se eu estou acendendo ou apagando, eu vou utilizar o digital. Se eu quisesse que ele acendesse de forma alternada e tudo mais, eu usaria uma outra palavrinha que eu vou explicar para vocês em outro momento, tá bom? Quando a gente for falar sobre sistemas analógicos ou entradas analógicas, tá certo? Então, eu digito aqui digital, write, ou seja, escreva na porta digital, certo? Escreva na porta digital LED, lembra que a gente definiu, baixo, ou, e aqui eu vou dar um delayzinho, né? Uma espera, ele vai começar a ler desse comando aqui de cima, digital write LED low, ou seja, o LED apagado, aguarda segundo e ele vai executar o nosso segundo comando, que vai ser digital write LED high, alto. Ou seja, aí aqui eu vou copiar aqui só para a gente andar ao nosso lado, né? Aí aqui eu dou um enter, Ctrl V, beleza. Pronto. Aqui a gente já tem um comando básico. Beleza, galera? O que a gente vai acontecer aqui? O código ele vai ler de cima para baixo, ou com o nosso interpretador aqui do código. Ele vai entender que LED é igual a 4, certo? E quando ele descer, ele vai ver que LED, no caso LED aqui, ó, tá na porta 4. Ele vai ler, vai ver que LED, ele tem que sair o sinal e ele vai iniciar o loop. Ele primeiro vai conferir quem é LED, como o LED vai se comportar, se vai ser saída, se vai ser entrada, e depois ele vai reagir de acordo com essas funções. E é aqui que você faz a mágica acontecer. Eu poderia fazer várias coisas aqui, fazer mágica, enfim, sem muita dificuldade, porque está tudo bem definidinho e bem estruturado aqui em cima. No loop, ele vai ficar aqui executando isso enquanto a placa estiver energizada. Quando a placa estiver ligada, ele vai estar executando exatamente tudo isso que está aqui, certo? Digital write, LED low, desliga e acende depois de 1 segundo. Mas 1 segundo é muito, né, galera? Vamos colocar aqui 500, certo? Ele vai permanecer aceso por 1 segundo e quando ela desligar, ela só vai esperar meio segundo para ligar. Agora vamos ver se funciona. Vamos lá, acendeu, apagou, tá vendo? Aí você pode fazer uma brincadeira legal. Como você pode alternar as formas que ele pisca somente copiando e colando e mudando o tempo de piscagem aqui, né? É o intervalo entre ele aceso e ele apagado. Aí você vai ver que fica uma discoteca legal, bem bacana. Aguardou, acendeu, acendeu, aguardou. Pronto, é basicamente isso aqui, é assim que funciona, tá? Não tem tanto mistério, não tem tanta dificuldade. Espero que vocês tenham entendido aí, que vocês tenham gostado. Agradeço pela atenção de vocês até aqui. Sei que não é fácil, mas de verdade, obrigado por ter assistido até aqui. E comenta aí o que você gostaria de aprender com Arduino, com microcontroladores em geral, um contexto específico que eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá? Para que a gente consiga aprender junto e se desenvolver junto. Valeu? Show, galera. Muito obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau.